Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Football. Seguinte pessoal, começando mais um vídeo, vocês já estão vendo o tema aí na tela para vocês, vocês clicaram no vídeo porque vocês gostaram do tema, agradeço desde já. Problemas para Abel Ferreira no Palmeiras relacionado ao caso Dudu, tá? A construção dessa equipe, como que ela fica, tá? A gente já vai direto para análise e a gente vai passar parte por parte. Qual é a equipe base do Palmeiras ao longo da temporada? Você tem o Everton, Gustavo Gomes e Murilo. Você passa a ter Marcos Rocha e Piquerez, e aí Marcos Rocha revezando com o Mike, tá? Mas geralmente o Marcos Rocha. Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga. Mais à frente o Dudu pela esquerda, o Arthur pela direita e o Rony mais centralizado. Então você tem essa formação que é a formação base do Palmeiras. Então nas grandes competições, nos grandes jogos, você tinha geralmente essa formação, tá? Qual é o grande ponto? Vamos começar a entender aonde que o Dudu faz falta em campo e com quem ele pode ser substituído, né, por conta da lesão que ele teve. Primeiro, vamos entender a movimentação e a zona de atuação de cada um dos jogadores da defesa, tá? Então, lembrando a vocês, essa zona, esse mapa de calor que a gente está vendo aí, ele é pautado no SofaScore, tá? Então os dados são relacionados ao SofaScore, o mapa de calor que eles têm lá no site e no aplicativo, que é muito bom, inclusive. Temos o seguinte, e não é propaganda, tá? Só para deixar claro, é que eu uso mesmo. O Everton no gol tem esta zona de atuação mais ou menos, né? Assim, colocando a zona mais forte de atuação ali dentro da área e um pedaço fora da área. Você passa a ter o Marcos Rocha um pouco mais recuado e o Piquerez atacando mais, dando mais profundidade para a equipe. Então você tem nesse cenário aqui, obviamente eu vou ficar desenhando, né? Você tem nesse cenário aqui o Piquerez subindo e o Marcos Rocha acaba voltando um pouco mais, acaba compondo um pouco mais junto com o Gustavo Gomes e com o Murilo. O Murilo geralmente tende a ficar um pouco mais à esquerda, justamente para proteger essa subida do Piquerez, tá? Quando a gente olha mais à frente, ou seja, a gente já entendeu o mapa de calor dos defensores, vamos olhar os meio-campistas. Então a gente passa a olhar os três meio-campistas. Você passa a ter de forma direta o Rafael Veiga e o Gabriel Menino se movimentando muito entre eles. Então os dois acabam fazendo tanto a função de volante especificamente, quanto o meia central que sai um pouco mais, tá? O Zé Rafael um pouco mais recuado, essa faixa aqui até esta faixa, mas o Gabriel Menino principalmente, e ele acabam tendo uma movimentação, não ficam presos a um corredor à direita ou à esquerda, como a gente vê em algumas equipes. Acaba tendo uma movimentação muito grande entre eles se posicionando, tá? Além disso, você passa a ter o Gabriel Veiga um pouco mais deslocado para a direita. Então você tem o Gabriel Veiga já se movimentando nesse sentido. Quando a gente coloca os demais jogadores de ataque, você passa a ter o Arthur, que faz esse processo de infiltração aqui pela direita, e o Rony. Eu não coloquei o Dudu propositalmente, tá? O Dudu vai ter uma zona de atuação parecida com a do Arthur, só que pela esquerda. Então ele preenche esse espaço. Então você vai ver que vai ficar fato, né? Muito forte esse vermelho aqui centralizado por conta do Gabriel Menino e do Zé Rafael. Você vai ter pelas laterais algo também um pouco mais forte pela direita com o Arthur e Rafael Veiga, né, dado que o Marcos Rocha não sobe tanto, e pela esquerda com o Dudu e Piquerez. Então você faz uma dobra, você consegue ter nos três corredores opções, por isso que é muito difícil marcar o Palmeiras nesse sentido. Olhando em questões mais espaciais é muito difícil, justamente porque você tem nessas movimentações, e o Rony não sendo um cara de área, sendo um cara um pouco mais móvel, ele forma um trio em cada ponta. Então assim, você tem um trio em cada corredor, né? Você tem um trio dele, Piquerez e Dudu, você pode ter um trio dele, Arthur e Veiga, você pode ter um trio dele, Zé Rafael, Gabriel Menino. Se o Zé Rafael precisar ficar um pouco mais, você tem ainda o Rafael Veiga. Então assim, você tem um cenário onde você sempre vai ter um trio ali de muita qualidade, né? E quando você perde o Dudu, o que você perde de fato, né? E aí a gente vai pelas opções que o Palmeiras passa a ter. A primeira opção que o Palmeiras passa a ter, e a mais óbvia,
Aliás, perdão, a segunda opção é mais óbvia. A primeira opção que o Palmeiras passa a ter, que é o que foi testado e que deu certo no primeiro jogo, mas era o Deportivo Pereira, é você passar o Arthur para a ponta esquerda, e aí o Arthur faz um movimento mais parecido com o Dudu, né? De pegar essa bola, deixar o Piquerez fazer este corredor de fato até o final e ele cair um pouco mais centralizado, né, para situações aqui mais próximas de finalização, então faz mais sentido aqui nesse cenário. Você tem o Rony fazendo esse ataque frontal, mas você passa a ter o Mike não mais vindo centralizado, como a gente tinha o Arthur ali, mas ele fazendo esse apoio pela linha de fundo. Ele é um lateral, então ele vai buscar a linha de fundo para o cruzamento. O grande problema é que o Palmeiras não tem necessariamente um cara de aproveitamento bom com bola rolando na área. Então, assim, o cara de grande aproveitamento de bola parada do Palmeiras, os dois caras, são justamente os zagueiros. Então é o Murilo e o Gustavo Gomes. Eles não vão estar ali na hora do cruzamento que o Mike vai levar para a linha de fundo e vai fazer. Quando ele faz aquela dobra com o Marcos Rocha, você até tem uma opção um pouco maior ali. Mas, de novo, você não aumenta o seu poderio de finalização, você aumenta o seu poderio de construção. Então você vai aumentar mais posse de bola, mais ataque à última linha para levar essa bola para o fundo, mas você não aumenta ou você não mantém o número de finalizações. E aí você tem uma queda, tá? Então você acaba tendo esse prejuízo. Quando você vai optar por Rony, por exemplo, na ponta, o próprio Endrick, por exemplo, e o Arthur, primeiro, você tira o Rony da onde ele rende melhor. Então esse é o primeiro problema que você passa a ter. Segundo, você ainda ganha o Arthur. Então aquele problema que a gente tinha com o Mike, a gente zera esse problema. E aí você ganha o Endrick, que é inconstante. Então você tira o Rony da melhor situação e coloca o Endrick aqui. Então você gera dois problemas em tese. Uma inconstância do Endrick, a gente vai falar um pouco mais à frente, e também um cenário onde o Rony já não está, não é a melhor situação dele, apesar de ele ter atuado muitas vezes na carreira ali, mas não é a melhor situação dele, tá? Pelo menos não no Palmeiras. E aí vamos aos números, que faz sentido as comparações, né? Dado que a gente está querendo comparar jogadores, faz sentido a gente comparar também os números e o que eles rendem em campo, tá? Primeira parte, vamos comparar Dudu e Arthur. Onde que o Dudu, em relação ao Arthur, ganha? O Dudu ganha na conversão para gol, o Dudu converte um pouco mais, o Dudu finaliza um pouco mais, são dados do Brasileirão, tá? Estamos pegando ali as questões do Brasileirão, e progride um pouco mais, ou seja, mesmo fazendo menos passe que o Arthur, ele progride mais em campo, ou seja, ele ganha mais metros. E isso é importante, porque nesse cenário que a gente está vendo, o restante é mais equilibrado, nesse cenário aqui ofensivo que a gente está vendo, isso vai coordenar um pouco as atuações. Por que o Arthur foi para lá primeiro? Porque esse perfil do Arthur é mais próximo do Dudu do que o perfil do Mike, né? Então você não perde pela esquerda tanta finalização, tanta conversão, você perde um pouco, mas não perde tanto. E você ainda ganha mais um apoio ali para o Piquerez poder avançar e o Arthur poder fazer a dobra com ele. Então, assim, você soluciona um problema. Sai o Dudu, entra o Arthur, você tem uma queda, um reajuste ali, mas está tudo bem. Assim, nada que o Palmeiras perca muito. Aí vamos para outro comparativo, que seria o Dudu com o Rony. E aí você entende o problema. O Rony está adaptado a converter mais gols do que o Dudu. Ele está adaptado a fazer mais ou menos o mesmo número de finalizações. O problema é que na função que o Rony está, ele já não participa mais tanto do passe e da construção. Ele já não participa mais tanto da fase de recuperação. E aí nesse cenário você tem de fato uma perda muito grande. Então, por exemplo, eu querer colocar o Rony na ponta e passar o Endrick, começa a complicar. Por quê? Porque eu já não tenho mais uma certa manutenção do que eu precisava. Eu tenho uma perda, de fato. Então eu começo a perder, e aí ao perder você tem esse cenário de escolhas ruins. Então assim, eu teria que apostar no jogador que está subindo e que está mantendo o nível sempre. Então isso é complicado. E aí quando a gente vai, por exemplo, para Arthur e Mike, você entende
exatamente os pontos que dificultam ou que facilitam a vida do Mike. O Mike vai ser um cara que vai ajudar na construção da jogada, vai ser um cara que vai ajudar na recuperação, vai ser um cara que vai fazer a dobra ali junto com o Marcos Rocha, vai ser o cara que vai fazer o bloqueio, vai ser o cara que vai progredir em campo, ou seja, ganhar metros em campo, ele vai conduzir essa bola, ele vai passar essa bola. Lindíssimo, maravilhoso. Grande problema, não vai finalizar, não é a dele. Vai converter pouquíssimos gols, também não é a dele. Então assim, o grande ponto é, você ganha o construtor, mas você perde o finalizador. Você ganha mais posse, perde finalização. Essa é a conta que está sendo feita. E aí se você for para o gráfico do Endrick em laranja e o Rony em azul, o que você perde com o Endrick? Você tem um jogador mais inconstante, então ele finaliza menos, ele passa menos. Isso aqui são dados normalizados, tá, gente? Então assim, mas ele joga menos. Não, tá normalizado os dois dados, tá? Como se tivesse os dois jogando 90 minutos aqui, tá? A progressão é quase a mesma, mas ele participa menos dessa recuperação, que já não é tão boa do Rony em relação ao Arthur ou ao Dudu. Então ele já não participa tanto, é função, tá? Não tem nada a ver com capacidade. E aí sim, o único ponto que o Endrick de fato é melhor é na conversão, ele aproveita melhor a situação. Mas perceba como ele interage mal com a equipe e aproveita melhor as chances que ele tem de maneira mais individualizada. Então, qual é o grande ponto para o Palmeiras? O Palmeiras perde nesse cenário várias coisas, né? Ele perde com o Dudu, num primeiro cenário, ele vai poder repor até pelo Arthur. Então é um cenário onde você tira um jogador de uma posição e passa para outra, mas abre um outro buraco na equipe que é muito difícil repor, que é o do Arthur. E você tem jogadores que estão ali que são mais inconstantes, que ainda não se desenvolveram plenamente, que são a molecada. A molecada do Palmeiras é muito jovem, de fato. Então assim, você tem um cenário bem complicado de organização de elenco, de fato, não tem como fugir disso. Você tem um cenário bem complicado também de estrutura da formação da equipe como um todo. Por quê? Porque você poderia, por exemplo, optar por a entrada de mais um volante. Você deixa o Mike subindo, Piquerez subindo, os laterais de fato. Eu desço um volante até a linha da zaga, formo um trio ali na zaga, basicamente. E faço um camisa 10 de fato com dois atacantes móveis. Então eu mudo o esquema, mudo a formação, mas mudo a formação para algo mais adaptável para a equipe. Qual é o problema? A vantagem do Rafael Veiga é justamente ele cair mais pela ponta direita. Então esse cara do estilo do Rony, que vai preencher toda aquela área, é necessário. Para ele dividir a área mais ou menos que nem o Vinícius e o Rodrigo fazem no Real Madrid, né? Um para a direita e outro para a esquerda, já não faz muito mais sentido. Então percebam como as situações de encaixe não vão acontecendo. E as situações de encaixe não acontecendo gera problema para a equipe e para o desenvolvimento. Óbvio, pelo menos é uma equipe muito forte para as competições Libertadores e Brasileirão. Brasileirão está difícil por conta da distância para o Botafogo, mas tende a ficar ali na ponta da tabela, ali próximo da ponta da tabela. E também na Libertadores está muito bem. É um jogo muito parelho com o Boca Juniors, mas mesmo assim a tendência é que o Palmeiras classifique e vá como pelo menos 50-50 na final com o Fluminense da vida ou com o Inter. Então assim, tá mais tranquilo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem detalhado o vídeo, a ideia é vocês entenderem parte a parte das equipes, para vocês entenderem também o sofrimento do analista e do treinador quando vocês forem criticar eles pelas substituições. Isso é importantíssimo, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Peço por favor que você se inscreva, deixe o like, comente aqui embaixo e, é claro, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.